Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Diogo. Vim hoje aqui apresentar para vocês a configuração do OSPF Single Area, tá? O OSPF que é o nosso protocolo dinâmico aí, né? De protocolo de roteamento dinâmico para descoberta de redes e utiliza aí como métrica o custo, né? O link state para tomar a melhor decisão aí de qual o melhor caminho, né, entre uma origem e um destino, tá? Na topologia que eu vou apresentar aqui para vocês, a gente tem algumas configurações, tá? Desconsiderem aqui o escopo total da topologia, porque tem recursos aqui, tecnologias utilizadas aqui que não vão ser abordadas nesse vídeo de hoje, tá? O que vai ser foco aqui é o OSPF em single area, tá bom? No mais aqui, o que temos configurado? Nessa primeira LAN aqui embaixo, temos 3 VLANs, onde vamos compartilhá-las entre os roteadores, tá? Dentro dessa LAN aqui em cima, no router R5, temos essa VLAN 40, né, o que está com a nomenclatura aqui de quinto andar diretoria, onde vamos compartilhar também. E aqui temos o nosso terceiro router, onde está com acesso à internet, ok? Então vamos lá. Primeiramente aqui, vamos explicar como seria o funcionamento normal. Essa rede configurada de uma forma normal, sem um protocolo de roteamento dinâmico, como que seria o funcionamento básico dela? Você teria a comunicação interna aqui, né? Ou seja, todos os computadores que estivessem dentro desse domínio de broadcast fariam a comunicação entre si. Dentro dessa rede, né, dessa intranet aqui embaixo, seria semelhante, né, obviamente. Todas as redes, nesse caso aqui, nessas 3 VLANs, estando sobre, né, o guarda-chuva aqui, né, estando sobre a alçada desse router, estariam no mesmo estariam em diferentes domínios de broadcast, só que no caso, como o roteador aqui, ele faz esse papel de fazer esse encaminhamento em camada 3, ele serviria aqui, né, como gateway para cada uma dessas redes para encaminhar os pacotes entre redes diferentes. Então, ou seja, quem está na VLAN 10 consegue conversar com quem está na VLAN 20, que consegue conversar com quem está na VLAN 30, né? Só que a gente teria um problema. O computador que estiver aqui nessa rede embaixo, né, debaixo desse domínio de broadcast aqui, dessa rede desse router R6, não consegue conversar com quem está aqui na VLAN 40 no quinto andar de diretoria. E vice-versa, quem está aqui também não consegue conversar com quem está aqui embaixo. E o pior ainda, né, que quem está aqui, né, no caso dessa rede interna, não consegue chegar na internet, que está representada aqui por esse servidor aqui, DNS. Então, assim, você teria a comunicação apenas aqui interna, a comunicação apenas aqui e sem a comunicação com a internet, tá? Então, aqui, esse OSPF Single Area, vamos fazer essa configuração. Então, como que foi feita essa configuração? O OSPF Single Area ele é bem simples. A gente precisa de fazer duas coisas. Definir e criar o processo OSPF, definir um router ID para um roteador, né? Isso como boa prática, né? E anunciar as redes. Nesse caso aqui, a gente anuncia não as redes, mas sim anuncia dentro das interfaces o processo utilizado para que aí o próprio roteador anuncie, né, a rede configurada naquela interface. Então vamos ver isso aqui agora, tá? Vamos abrir aqui esse R6. O R6 já está aqui. E aqui vamos ver aqui os comandos utilizados, né? Se a gente der aqui um show running config e vamos à parte de interface. Então, primeiramente, o que a gente fez? Criamos uma interface loopback
Nessa interface loopback, a gente definiu um IP address nessa interface loopback com a máscara de host, né, /32, para que a gente possa utilizar esse IP de loopback para ser o nosso router ID no processo do OSPF. A gente tem as configurações das subinterfaces aqui, né, utilizando o router on a stick aqui para essa rede. Onde a gente também, dentro dessa interface, a gente está, né, anunciando essa rede, né, com esse comando. Esse aqui que é o comando que vai fazer o anúncio da rede, que é o IP OSPF 1 área 0. Dentro das outras subinterfaces, a mesma coisa. E aí a gente tem as configurações do OSPF, que aqui no nosso caso, a gente configurou o OSPF no processo 1, né, router OSPF 1. Definimos o router ID como o endereço IP da loopback e colocamos o comando passivo interface, que é para evitar, né, para impedir o envio de LSAs aqui na nossa rede interna, tá? Dentro das interfaces seriais que estão fazendo a conexão ponto a ponto entre os roteadores que estão na área 0 aqui do SPF, o que a gente configurou? O bandwidth, para a gente definir aqui a velocidade, né, no caso da interface, até para a gente manipular essa comunicação aqui do SPF, né? Colocamos o endereço IP da interface e o comando para ativar o OSPF na interface, que é o IP OSPF 1, que é o processo 1 que a gente criou, e a área, que é a área 0. Também na interface serial 1/1 fizemos a mesma coisa, né? Definimos o IP, a máscara, o processo do OSPF com a área e demos um no shutdown aqui para habilitar a interface. Seguindo essa linha, fizemos também isso com o R5. Aqui no R5, se a gente der aqui um show running, temos as mesmas configurações, só que sem subinterfaces, né? As configurações da Ethernet 0, que é a rede que está aqui no quinto andar, né, representando a VLAN 40. O comando para habilitar o processo SPF dentro da interface. A interface serial, que aqui é o mesmo, seguindo o mesmo conceito do R6 aqui, né? O processo SPF, a área que está pertencendo, o IP configurado na interface, e etc. E aqui o comando para habilitar o OSPF, o processo em si, né, que é o router OSPF 1, o router ID, né, com o IP da loopback que a gente configurou nesse router, e o comando passivo interface da mesma forma. Então aqui, e aqui no nosso R7 é a mesma coisa. Aqui, vamos passar até mais rápido aqui. E as configurações são semelhantes, tá? Mesma questão. Interface Ethernet 0 configurado aqui, né, para a internet, né, com a saída para a internet. A loopback para definir o router ID, né, do roteador. E as interfaces seriais, que aqui a gente definiu o IP, processo SPF. E aqui a gente criou em si o processo SPF, definindo o router ID e o comando passivo interface aqui para não enviar anúncios, tá? E nesse caso aqui faltou uma última questão a gente configurar, né? Porque da forma que está configurado aqui, o que a gente consegue fazer? A gente até consegue ter conectividade dentro da nossa rede, da nossa empresa. Se a gente ver aqui, ó, user, ó. Se eu for pingar aqui, por exemplo, esse PC aqui, deixa eu até abrir aqui. Vamos ver se ele vai abrir. Acho que não vai abrir não, hein? Ó o IVNG deixando a gente na mão. Vou reiniciar ele aqui. Vamos ver se agora vai.
Acho que agora não foi não, hein? Vamos ver aqui. Não reiniciou. Recarregar a página aqui para ver. Acho que agora vai. Vamos ver. Não foi. Mas enfim. Mas aqui eu posso fazer o teste o quê? Eu posso fazer o teste pingando nessa interface do nosso roteador. Então, se a gente vir aqui, por exemplo, nesse PC Key User e dar um ping no 172.16.2.129, ele tem que pingar. Opa, tá pingando certinho aí, ó. Os pings chegaram, então tá com conectividade. Então, se a gente analisar aqui então a tabela de roteamento, por exemplo, daquele R5, né, do nosso SP2 aqui, se a gente vier aqui e dar um show IP route e colocar OSPF, a gente vai ver aqui que o protocolo OSPF já está compartilhando informações das redes, né? Então, nesse caso aqui, o nosso R5, ele tem, além das informações das redes diretamente conectadas, né, que são que a rede aqui da VLAN 40 e as duas redes das interfaces seriais, ele já tem na sua tabela de roteamento informações da rede 172.16.0/23, que é a nossa VLAN 10, 172.16.2/25, que é a nossa VLAN 20, e 3.0/26, que é a nossa VLAN 30. Então aqui a gente consegue ter conectividade entre redes aqui, né, distintas com o protocolo SPF. Só que aqui a gente ainda tem um problema, que se a gente tentar aqui, pelo que eu estou vendo, eu não configurei o acesso à internet. Então assim, se eu tentar pingar, por exemplo, aqui, ó, deixa eu abrir esse camaradinho aqui. Ixi, só falta ele ter dado problema também. Todos os VPCs resolveram dar problema agora. Vamos ver, eu acho que é esse daqui mesmo. Deixa eu dar um show IP. Aqui, ó. É esse mesmo aqui, ó. 200.200.201.2. Voltando aqui. Essa VPC está com IP 200.200.201.2/30, tá? E aí, a gente não consegue, por exemplo, pingar nessa VPC. Se a gente vier aqui, ó, em user e colocar ping 200.200.201.2, ó, tá dando aqui destination host unreachable, ou seja, destino não conhecido. Por que está dando destino não conhecido? Porque dentro dos nossos routers aqui não tem primeiro a rede configurada, né? Não tem a rede anunciada aqui dentro, porque normalmente a gente não anuncia redes externas dentro do OSPF, né? Dentro da nossa rede. Só que a gente não tem nenhuma saída para a internet, entendeu? Porque normalmente essa saída ela tem um comando que a gente tem que utilizar dentro do OSPF. Então, primeiro, para a gente conseguir fazer essa saída para a internet, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que vir aqui dentro do nosso router R7, que está saindo para a internet, e vamos ter que criar uma rota default estática para sair para a internet. Então, primeiramente, a gente vai vir aqui, dar um configure terminal, e vamos colocar aqui, ó, IP route, qual rede que a gente, qual host que a gente quer, rede que a gente quer enviar? É para a internet, então é para todas as redes, então é 0.0.0.0.
Esse endereço aqui indica todas as redes. Para qual máscara? Todas as máscaras, né? Então, 0.0.0. E aí a gente quer fazer uma saída. Como essa saída aqui a gente está simulando, né, aquela máquina como sendo a internet, e aqui a gente está dentro de uma interface internet. Dentro da interface internet, normalmente a gente faz a saída via IP e não via IP de próximo salto, e não, né, interface. Então a gente vai colocar aqui como saída o IP 200.200.201.2, que é o IP dessa VPC aqui. A gente não vai colocar métrica nem nada e vamos dar um Enter. Então, se a gente vir aqui dar um do show IP route, a gente já vai ter aqui uma rota marcada com asterisco, né? Que aqui a rota marcada com asterisco, é uma rota possível candidata a ser Default Gateway, né? Que aqui ela já está até falando, ó, asterisco aqui, ó, candidata à rota default, que é rota, né, para saída para a internet. E é tanto que aqui ainda aparece, ó, Gateway of Last Resort is 200.200.201.2, ou seja, esse IP aqui está sendo configurado como próximo salto para, né, ser para todas as redes, né, no caso daqui, o gateway para nossa saída da internet. Então, ok. Configurando isso aqui, a gente consegue já sair para a internet? Sim e não. Então, a gente consegue sair do nosso escopo aqui, local do nosso router, para a internet. Só que aqui nas nossas VPCs, a gente não consegue ainda. Por quê? Se a gente colocar aqui, ó, a gente ainda não consegue. Tá vendo que tá dando Destination Reachable, né? Por que a gente não consegue? Porque como a gente já está fazendo aqui entre os nossos routers o roteamento dinâmico via OSPF, eu preciso que esse router aqui anuncie para os outros routers que ele sabe sair para a internet, ele tem o caminho para sair para a internet. Então, nesse caso, a gente tem que vir dentro do router R7 de novo, vir aqui em router OSPF 1, que é o processo que a gente criou, e vai ter um comando aqui chamado default. Default. Como é que era o comando mesmo? Deixa eu ver aqui. Default Information Originate. Isso, é isso mesmo. Default Information Originate. Aqui agora, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e informar aos outros routers que ele tem. Eles sabem a origem para rota default. Entendeu? Então agora, se eu vier aqui nesse router, então vamos aqui primeiro no router R6 e dar um show IP route, ele já tem aqui uma possível rota default. Aqui, ó. Ainda está marcada com OE2. Ou seja, o OE2 aqui indica que ele aprendeu essa rota via OSPF e ela, por ser E2, é uma rota OSPF external, tipo 2. Entendeu? E aqui ele informa todas as informações, né? Tanto a distância administrativa, a métrica e por onde que ele vai sair, né? Que nesse caso nosso aqui é pela 172.16.3.74, que é essa interface do router R7, através da serial 1.1, que é essa nossa interface serial. Então, será que agora o nosso user aqui consegue sair pela internet? Acho que agora vai, hein? Agora tá indo. Então, ou seja, com essa configuração, a gente consegue, com o SPF,
fazer toda a comunicação interna entre diferentes LANs, ou seja, né, entre diferentes redes aqui de diferentes roteadores. Compartilhe as tabelas de roteamento de cada roteador do escopo local com outros roteadores e também temos a saída para a internet. Então é isso, pessoal. Valeu aí por acompanhar. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá? Como disse, as configurações realizadas nos roteadores aqui referente ao SPF e a esse laboratório, eu vou deixar disponibilizar ela de alguma forma aqui, seja ela aqui no campo da descrição do vídeo ou também no arquivo, tá? Um arquivo compartilhado aqui via Drive. E caso tenha alguma dúvida, comenta aqui embaixo que aí eu vou informar para vocês aqui e tirar as dúvidas caso vocês tenham. Um abraço, tamo junto, boa noite e valeu!